no melhor trabalho possível no primeiro momento, porque a experiência que a gente quer passar é uma experiência realmente nova. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não tenho nenhum problema para enfrentar os outros 20 vereadores, tirando o Renatinho e o Henrique, que são companheiros da bancada do PSOL. Eu não tenho nenhum problema para ter relação com os demais vereadores. Qualquer que seja o perfil deles, seja bandido ou não, eu não tenho problema com eles. Eu tenho um problema no nosso coletivo político, do qual, e não é coletivo político obrigatoriamente partidário, é uma ideia que a gente está querendo também introduzir. Coletivo e ação coletiva não significa obrigatoriamente ter um corte partidário. Aqui tem pessoas que gostam do PSOL, que têm filiação ao PSOL. Aqui nós temos companheiros do partido que nos é muito caro, que é o Partido Comunista Brasileiro, está ali a companheira ali atrás, não sei se vem outros daqui a pouco. E aqui tem pessoas que não têm filiação partidária alguma. Mas aqui tem pessoas que querem ajudar. Um dos mandatários do PSOL, e nós esperamos que essa iniciativa possa se desdobrar com o Renatinho e também com o Henrique, nós queremos que nós tenhamos aqui pessoas que estão em torno de um mandato do PSOL, que é um mandato 1/21 avos, e com nossos 3/21 avos, 1/7, somos 1/7 da Câmara de Vereadores, portanto somos minoria. Vocês não tenham dúvida, Rodrigo se elegeu e atrás do Rodrigo se elegeram 7 vereadores. 3 do PT, a princesa do funk do PSD, tem um menino do PV, tem o PRP do Macedo, o eterno líder do governo. Enfim, o Rodrigo se soma a todos aqueles que se elegeram defendendo ele na campanha dele, tem 7. Mas vocês não tenham dúvida que, no primeiro momento, quando o Rodrigo assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro, e nós, vereadores, assumirmos também, ele já terá maioria na Câmara. Porque, contraditoriamente, vai começar o inferno astral dele, ele anunciou que vai acabar com as secretarias regionais, mas eu duvido ele acabar com a secretaria regional do Bagueira, que deve ser, ou continuar sendo, o presidente da Câmara. Duvido que ele acabe com as secretarias regionais, que são os instrumentos utilizados pela maioria da Câmara para, através do fisiologismo, manter-se enquanto maioria e ter uma relação que continuará sendo promíscua e subserviente ao prefeito da cidade, qualquer que seja o prefeito. Então nós vamos ter a necessidade de iniciar esse mandato, e por isso essa discussão é importante com vocês, um mandato de alguém que, com mais o Renatinho e o Henrique, serão minoria na Câmara. E como é que a gente pode transformar as ações de uma minoria parlamentar na democracia representativa? E aí a democracia representativa é a democracia que deu, teoricamente, carta branca, 21 vereadores para falar em nome da população. Eles não vão falar em nome da população e raramente vão dizer para a população que estão traindo a população. Eles vão trair a população, apostam que a população não comparece à Câmara, e nós apostamos exatamente no contrário. Nós queremos, então, com o que nós estamos chamando, com essa experiência de conselho político, nós estamos começando a criar as bases, semeando as sementes necessárias à criação de um espaço de participação direta, de democracia direta da população que confiou na gente, botou na gente para que a gente retomasse o mandato na Câmara, mas uma população que vai nos ajudar a organizar, cada um no seu bairro, na sua associação de morador, aqueles que são do movimento sindical, ajudar cada um de nós a reproduzir a relação entre a sociedade, a maior parcela dessa sociedade possível, e um mandato na Câmara Municipal. Então a experiência, com todos os problemas que nós vamos ter para viabilizar essa experiência, é a experiência de juntar participação popular, democracia direta com democracia participativa e representativa na Câmara de Vereadores, para que nós nos transformemos, para além da minoria quantitativa, possamos, pela nossa ação, pela nossa relação e os desdobramentos das ações que nós venhamos a articular entre nós, nos transformemos numa maioria qualitativa. O que é a maioria qualitativa? É a maioria que permite, por exemplo, no dia que
os vereadores, os 18 vereadores da atual legislatura, resolveram aumentar o salário dos vereadores, dos secretários, do prefeito, do vice-prefeito. Um vereador, chamado Renatinho, vota contra e, com apoio popular, faz com que a maioria dos vereadores, os outros 17, tenham vergonha e desistam de colocar em votação o aumento dos vereadores. Um vereador. Um vereador com apoio social, com apoio e participação popular, ocupando as galerias da Câmara, que derrotou a proposta da maioria quantitativa dos vereadores de aumentar o salário do vereador. Foi assim na votação das organizações sociais em 29 de dezembro, em que os vereadores da base do governo, a maioria deles, exceção a Renatinho, naquela ocasião Valdec e Leonardo Giordano, os vereadores quiseram apoiar a proposta de introduzir na legislação de Niterói, na organização político-administrativa do governo de Niterói, as famosas organizações sociais. E a população, ocupando as galerias da Câmara, obrigou os vereadores a se esconderem no auditório da Câmara e votar às escondidas aquela legislação. E agora vem o lado bom da história. 3 vereadores do PSOL vão ficar olhando com que cara, Leonardo Giordano, agora titular. E o Valdec Carneiro, novamente vereador, com que cara eles vão defender a OS que o Rodrigo quer implantar para resolver, do outro lado da rua da UPA, os problemas de abertura da emergência do Getúlio. Rodrigo vai querer usar a estrutura de organização social e nós vamos cobrar, tal qual fizemos no dia 29 de dezembro, vamos cobrar a coerência histórica, apesar de recente, a coerência histórica de Leonardo e de Valdec, que se opuseram, junto com o Renatinho, à votação daquela matéria. Então nós vamos começar a viver um ambiente novo. É evidente que o ciclo se encerrou. 5 minutos, né? O ciclo do Jorge se encerrou. Se encerra o ciclo de um prefeito que governou a cidade em muitos mandatos e que tinha um pai que morreu no helicóptero. O pai do Rodrigo não morreu no helicóptero. Portanto, ninguém tem pena do pai, nem da mãe do Rodrigo, e para olhar para o Rodrigo com a condescendência que olhou o Jorge ao longo desses mandatos. No meu olhar crítico, o Jorge sempre foi chefe de uma quadrilha. As pessoas não têm noção de quanto o Jorge comandou a quadrilha que saqueou Niterói. Valdemir de Bragança, que foi responsável, que eles chamam de Valdemir Bagunça, colocou os melhores tributaristas de Niterói na Constituinte, de 86, para fazer um código tributário que trouxe dinheiro para o município. Valdemir saiu da prefeitura com um orçamento em torno de 20 milhões e deu ao Jorge, no ano seguinte, quando o Jorge se elegeu a primeira vez, deu ao Jorge um orçamento de 8,5 vezes maior do que o Valdemir governou. E a partir daí, numa referência que era flagrante, Valdemir governando sem dinheiro e Jorge governando com muito mais recursos, 8,5 vezes mais, fez, no olhar das pessoas, um governo maravilhoso. Não, Jorge saqueou, desde o seu primeiro governo, os cofres da Prefeitura de Niterói. Teve mais iniciativas que são plásticas e estéticas do que de conteúdo. Teve poucas iniciativas que, no duro, melhorou a qualidade pública da educação de Niterói, ou da saúde pública da educação de Niterói, apesar de programas como o Médico de Família, que pegou a parte que interessava da formulação estrutural do programa em Cuba e introduziu em Niterói o que interessa. Em nenhum momento, implantou uma relação que fosse ideologicamente compatível com o que acontecia em Cuba e que faz com que Cuba tenha a melhor saúde, uma das melhores saúdes para a sua população, comparado com Niterói. Nós não podemos dizer que Niterói tem a melhor saúde do estado do Rio de Janeiro. Cuba pode dizer que tem um sistema de saúde que é um dos melhores do mundo. Então não basta você importar. Pois bem, esse governo Jorge, esse ciclo do Jorge acabou e vai começar um ciclo de Rodrigo, que vai, desde o primeiro dia, colecionar elementos de frustração para a população, e isso não é uma torcida. Eu, enquanto cidadão de Niterói, enquanto vereador eleito, não torço para que o governo de Rodrigo seja ruim.
para poder a gente ficar dizendo, tá vendo, nós dizíamos, era melhor ter votado no Flávio e dado a vitória ao Flávio do que votar no Felipe ou no Rodrigo. Mas não é por isso. Porque Rodrigo, como um mau aluno, um mau estudante, um vereador indigente cultural, que votava os projetos sem saber o que estava votando, nunca foi afeto a estudar as coisas. Então as propostas que o Rodrigo tem para construção e habitação popular são inexequíveis. Não adianta ir para Brasília e dizer que a tia Dilma vai dar dinheiro para ele construir 5 mil casas populares. Não tem terreno em Niterói. Os terrenos que são imprescindíveis para a construção de casas populares, e ele vai querer fazer casa popular no primeiro ano de governo, para poder mostrar serviço, esses terrenos estão com a especulação imobiliária. A mesma especulação imobiliária que nos principais eventos da campanha do Rodrigo estava lá apoiando ele, cumprindo o certo-capítulo da Patrimóvel à frente. E todos os construtores que detêm as terras em Niterói para construir edifícios e apartamentos para a classe média e para a classe alta. Não é para a pobreza. Então o Rodrigo não vai viabilizar. A Caixa Econômica tem dinheiro para financiar Minha Casa e Minha Vida, mas não vai sair do papel as casas que a população, desde antes da época do Bumba, necessita para morar com dignidade em Niterói. Né? Não vai conseguir, vou concluir, não vai conseguir resolver problemas da mobilidade, porque as duas propostas que ele anuncia na campanha para a mobilidade, e nós vamos estar desde o primeiro dia cobrando, são propostas que incentivam a continuidade de um modelo que está acabando com Niterói. Os carros precisam ficar nas garagens, e todas as propostas de Rodrigo prevêem o incentivo à continuidade do uso de automóvel para que as pessoas saiam de casa e vão para o trabalho. Então também no campo da mobilidade. No campo da saúde, vai ser difícil abrir a emergência de cara do Getulinho, porque do outro lado da rua, a UPA do Sérgio Cabral paga ao médico R$ 6.500, enquanto os funcionários de saúde no início de carreira e que fazem concurso para a Prefeitura de Niterói recebem R$ 1.200 por mês. Então, fazem concurso, incorpora isso ao seu currículo e ao seu título, e na primeira oportunidade vai trabalhar no outro lugar que lhe pague 3, 4 vezes mais. Então, esses são os problemas acumulados na cidade de Niterói. Como é, então, que um mandato, por mais que eu tenha vontade de lutar, por mais que eu saiba que agora Renatinho não vai estar mais sozinho, como ficou durante esses 4 anos de mandato, por mais que eu saiba o que a população de Niterói deu a nós do PSOL. Deu muito voto, sim, mas deu uma responsabilidade muito grande. O nosso candidato a prefeito, Flávio Serafini, gastou na sua campanha majoritária R$ 32 mil. Tivemos quase 50 mil votos da população de Niterói. Sérgio Sveiter, que ficou com menos da metade dos votos que o pessoal teve, Sérgio Sveiter gastou oficialmente 5 milhões e 800. Então, quando nós olhamos uma bancada de 3 do PSOL, a votação dada ao nosso candidato majoritário, a população de Niterói aposta que o PSOL possa ser o instrumento de luta para mudar uma realidade em Niterói que acumula muitas frustrações para a sociedade. E nós só vamos poder fazer isso com a participação de vocês. Com a participação para entender os momentos em que nós vamos discutir as políticas públicas da cidade via internet, com ferramentas novas que nós podemos usar atualmente, os chats, os Facebooks, os grupos de discussão. Vamos fazer muita discussão na internet, eu tirando as propostas do governo com aqueles que foram escolhidos por vocês para participar do gabinete, socializando essas informações na casa das pessoas, para que as pessoas possam dar opinião em tempo real, e de tempos em tempos fazer reuniões presenciais, como essa, deliberativas, em que as pessoas vão dizer: Paulo, você está um chato, isso eu sei, não é novidade, mas você não está batendo e lutando pela melhoria da saúde, você precisa enfatizar mais, você precisa fazer isso ou aquilo, e isso nós vamos fazer junto. De tal modo que vocês não sejam apenas uma massa amorfa e de manobra para o mandatário. Que vocês sejam ou possam ser, dependendo da administração que nós fizermos da nossa própria chatura, enquanto pessoas mais próximas do dia a dia da vida do partido, mas nós possamos transformar esse coletivo em sujeito ativo e que influencie ativamente a condução e o dia a dia dos embates do mandato, e que possa ser instrumento, a partir do mandato e para a sociedade, de mobilização da sociedade, para lutar na Câmara e nos espaços que nos forem abertos pela nossa própria luta,
para que nós possamos fazer prevalecer a vontade da maioria da população. A maioria da população não votou em Rodrigo. Aliás, para a gente ser preciso matematicamente, 6.500 pessoas deram a Rodrigo o mandato de prefeito. Porque por uma diferença de menos de 13 mil votos, se 6.500 pessoas saíssem de Rodrigo e votassem no Felipe, esse jogo estava empatado. Um terço da população votou nulo, votou branco ou nem foi votar. Um outro terço deu, por uma diferença pequena, a vitória a Rodrigo, e um outro terço deu a vitória a Felipe Peixoto. Nós estamos numa cidade dividida. Isso significa que é bom para nós? Não. Isso pode preocupar o Rodrigo, que começa a descobrir a diferença que tem entre discursar em cima do palanque e a realidade concreta. Para fechar e passar para você, Pedro, na última reunião do orçamento participativo, do orçamento da cidade, a LOA da cidade, a última não, a penúltima, que ocorreu no dia 6 de novembro, nós já conhecíamos o prefeito. A primeira delas foi antes da eleição do segundo turno, nós não sabíamos se o prefeito seria Felipe ou Rodrigo. Na segunda, de 6 de novembro, já conhecíamos o prefeito eleito, era Rodrigo. O Valdec Carneiro, que é o mais qualificado entre os vereadores da atual legislatura e que continuará sendo vereador, ele disse que essa peça orçamentária para 2013 tinha um problema de origem, genético. Era uma peça orçamentária construída por Jorge, mas que seria aplicada por Rodrigo. Essa foi a fala central do Valdec. E na minha intervenção, eu lembrei que a eleição tinha acabado. Não tinha mais palanque, portanto não cabia mais mentira, hipocrisia e megalomania. E convidava os representantes do PT que sugerisse a Rodrigo descer do palanque, que Rodrigo apresentasse qual é a LOA, qual é o orçamento que o Rodrigo quer trabalhar no seu primeiro ano, porque o PSOL bancaria e defenderia o orçamento do Rodrigo no primeiro ano. Sabe por quê? Por uma razão que a gente anunciou. Nós não vamos admitir, a partir do primeiro dia dos nossos mandatos na Câmara, que Rodrigo diga ou construa a ideia de que não fez nada no seu primeiro ano de governo, porque o orçamento era do Jorge. A reunião foi no dia 6 de novembro, que ele apresente o orçamento que ele quer para cumprir as propostas e promessas do palanque, que nós vamos ajudá-lo a cumprir. Nós não vamos a priori torcer ou explicitar que nós queremos que o governo do Rodrigo seja ruim e faça mal à cidade de Niterói. Niterói já sofreu muito, eu acho que ela vai continuar sofrendo com o Rodrigo, mas nós vamos dar ao Rodrigo a chance para transformar em atitude aquilo que ele acha que é amizade pura e simples com a tia Dilma, ou com o primo, ou o irmão mais velho, o Sérgio Cabral, não sei qual é a relação que ele tem com o Sérgio Cabral, porque o Rodrigo, ao longo do tempo, ele mimetiza algumas pessoas. O Jorge já foi o ídolo dele, depois era o Lula, depois o Zé Disseu. Cada hora ele mimetizava com alguém e incorporava, tal qual o camaleão, a ideia de alguém. Teve uma época que ele agia e falava igual o Jorge Roberto Silveira. Agora, o referencial dele, com ou sem guardanapo da cabeça, é o Sérgio Cabral. Então, a nós caberá, de maneira atenta, porém responsável, com conteúdo e seriedade, desmascarar aquilo que é só discurso e cobrar, a partir do dia 1º, as atitudes concretas que possam melhorar a vida da população de Niterói. E nós confiamos em vocês, em dividir conosco, compartilhar. Não queremos dar trabalho além de vocês e não abrimos mão da confiança e de acreditar na confiança que vocês tiveram ao votar em nós. O que nós queremos dizer que esse mandato é meu, sim. Eu recebi de 8.000 e tantas pessoas. Mas é um mandato que será exercido a partir da participação coletiva de todos nós. E por isso eu encerro, por conta disso eu encerro, e agradeço mais uma vez a participação de vocês. Okay?